Eu fui convidado por alguns amigos que são consultores a apresentar o meu trabalho como coaching para 2 empresários aqui em São Paulo. E ao chegar na reunião, conhecemos eles, ouvi as demandas dele, e enquanto esses consultores começaram a apresentar uma proposta, apresentar quais seriam os caminhos que eles poderiam trabalhar, e eu aguardava pelo meu momento de falar, eu percebi que o Corpo Explica poderia me ajudar a fechar aquele negócio. Olhei para um dos sócios e comecei a analisar o perfil dele. Comecei a olhar para o rosto, olhar para os traços e, com base no conhecimento que eu estou adquirindo com o Corpo Explica, eu comecei a perceber características muito marcantes. Olhei para o outro sócio, fiz uma breve análise também, olhei traços, percebi a evidência ali de traços de caráter que estavam muito ressaltados naquela figura. E assim que me deram a oportunidade de falar, eu olhei para um dos sócios e disse: olha, você é uma pessoa que tem um perfil assim, assim e assim. Você reage a determinadas situações de tal modo, você reage a isso desse modo. Aí olhei para o outro sócio e fiz a mesma coisa. Olha, você é uma pessoa que tem um perfil diferente do dele, você funciona assim, você reage assim, você trabalha assim. E aí eles começaram a me olhar com cara de assustado, como quem diz: da onde é que ele está tirando esse conhecimento? Quem foi que contou para ele como é que nós somos? E quando a gente fez isso, eles ficaram bastante impressionados. E o resultado não podia ser outro, não é? Fechei os 2 processos com eles, já estamos trabalhando, estamos caminhando para a 3ª sessão, eles estão bastante impressionados. Eu, obviamente, também estou bastante feliz com aquilo que eu aprendi no Corpo Explica. Olá, seja muito bem-vindo ao 2º vídeo do nosso workshop online gratuito de análise corporal para coach. Que bom que você está aqui acompanhando esse 2º vídeo. Não se esqueça que domingo, às 19 horas, no horário de Brasília, nós teremos um encontro online para fazer análises ao vivo. E na segunda-feira, às 9 horas da manhã, esses vídeos que você está acompanhando aqui agora vão sair do ar. Então se programe para acompanhar tudo e aprender ao máximo aqui com a gente. Nesse vídeo nós vamos te explicar como a mente e o corpo humano são formados em um processo paralelo de 5 etapas que moldam tanto a mente quanto o corpo. E se você não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que você pare de assistir esse vídeo e vá assistir o primeiro vídeo, senão você não vai conseguir acompanhar a gente aqui e não vai entender direito. Até porque, a partir de agora, o conteúdo vai ficar um pouco mais denso. E aproveite e imprima a apostila de acompanhamento que nós preparamos para você. E para a gente não perder tempo, vamos direto ao ponto. Vamos direto ao que interessa, ok? Então vamos lá. No vídeo anterior, você descobriu que é possível saber que tipo de mente uma pessoa tem apenas analisando o formato do corpo dela. Você viu que existem apenas 5 sensações básicas configuradas no nosso sistema nervoso e que, sabendo disso, apenas olhando o formato do corpo de qualquer pessoa, você vai poder identificar qual é o movimento bloqueado que essa pessoa está vivendo. Se você está aqui assistindo a esse 2º vídeo, é porque você quer descobrir como isso é possível e, melhor, como é que você vai conseguir fazer isso. Então, vamos lá. Nós vamos começar com uma pequena viagem no tempo, na história das descobertas da mente. E nesse ponto, para isso, ninguém melhor que a doutora Vanessa. Olá, seja muito bem-vindo ao 2º vídeo do workshop online gratuito de análise corporal do Corpo Explica para Coaches. Eu sou a doutora Vanessa Sesnick e eu estou extremamente feliz com tudo que está acontecendo nesse momento. Feliz por você estar aqui, por poder compartilhar com você esse conhecimento científico incrível que está transformando a carreira de muitos profissionais do desenvolvimento humano e também a vida de muitas pessoas. Eu estou muito feliz por fazer parte desse trio incrível de especialistas em corpo, mente e comunicação. E muito feliz pela quantidade de mensagens que a gente recebeu até agora. Foram milhares de mensagens. O meu traço oral aqui agradece. Inclusive, se você for emotiva, chorona como eu, deixa aí nos comentários a hashtag time oral. Eu confesso que algumas já me fizeram chorar e eu sei que o conteúdo nem começou de verdade, vai começar mesmo agora.
mas duas perguntas me chamaram muita atenção. Uma foi em relação à diferença entre o corpo explica e o corpo fala. Muitas pessoas fizeram essa pergunta até por ter muita gente da PNL assistindo esse workshop. O corpo fala, ele trabalha uma abordagem exclusivamente comportamental. Ele é muito mais simples e traz análise do tipo se a pessoa está com o braço cruzado, se ela está mais receosa, coisas do tipo. Isso é bem legal e ajuda muito, mas não tem nada a ver com o corpo explica. Nós trabalhamos questões mais existenciais, não apenas comportamentais. E o nosso olhar é para a estrutura física, para o formato do corpo. Não é se a pessoa olha para cima, se cruza o braço, ou se ela balança a perna, enfim. É para o formato mesmo, é para o tamanho do olho, para o formato do braço, para a grossura da perna, da cabeça. E você já vai entender quais são os 5 tipos de formatos, por que eles são assim e o que cada um deles explica sobre a nossa mente. A segunda pergunta que apareceu muito foi se nós inventamos isso ou se tem fundamentação científica. Na verdade, o que a gente criou foram as ferramentas, a abordagem e a forma de conduzir o processo de análise. E isso tudo sim é criação nossa. Mas tudo que a gente criou foi a partir de pelo menos 3 ciências diferentes que se complementam e nós trouxemos o nosso olhar e a nossa linguagem. E nesse ponto eu tenho que reconhecer que eu amo muito trabalhar com esse trio. Com o Guilherme, por conseguir combinar tão bem todo o conhecimento sobre a estrutura física do corpo e tudo o que ele sabe sobre desenvolvimento humano, especialmente sobre sistêmica, relacionamento e família. E com o Elton, por ser a pessoa mais inteligente que eu conheço. Eu já trabalhei com muita gente inteligente em pesquisa, na universidade, mas o Elton é simplesmente um gênio e o Corpo Explica só existe como existe por conta da combinação que nós conseguimos fazer das nossas especialidades complementares. E tudo que a gente fez só foi possível por causa do conhecimento que já estava disponível nos livros de psicologia, de psicanálise, de fisioterapia e de medicina. E para você entender como a mente e o corpo são formados e onde tudo isso começou, nós vamos voltar um pouco agora no início do século XX, no auge dos tempos da Escola de Psicanálise de Viena, nos tempos de Freud, o pai da psicanálise. Até porque eu não sei se você sabe, mas antes do Freud, o olhar da medicina para o corpo era exclusivamente biológico, físico, estrutural. E a grande revolução de Freud, a essência do seu legado, foi alertar a medicina para a existência de uma mente dentro daquele corpo físico, biológico e motor. A partir daí, a medicina e todo o universo do desenvolvimento humano se desdobrou com um olhar para o mental, para o emocional, para o sentimental e muita coisa foi criada a partir disso. Se o Freud tivesse feito apenas isso, já teria sido incrível, já teria mudado o rumo do mundo, da ciência, da nossa vida. Mas Freud, ele fez muitas outras coisas a partir da sua percepção de que dentro do corpo havia uma mente. E aqui, ainda nessa mesma época, surge uma figura pouco conhecida no universo do desenvolvimento humano, que na nossa visão deu um passo tão grande quanto o de Freud. Ele é mais conhecido como Reich, um médico psicanalista, cientista natural, que na época era colaborador do Freud, que mais ou menos em 1921 passou a atender pacientes que Freud encaminhava para ele nessa clínica psicanalítica de Viena. Reich chegou a se tornar presidente dessa clínica psicanalítica de Viena e, em 1922, criou, com apoio do Freud, o Seminário de Técnica Psicanalítica de Viena, com o objetivo de aperfeiçoar a abordagem psicanalítica, e nessa época ele começou a análise do caráter. Para simplificar o que Reich fez, que abriu um mundo novo para as descobertas da mente. Se Freud foi a pessoa que chegou para a medicina e disse, peraí, tem uma mente aí dentro desse corpo, o Reich foi a pessoa que disse assim, não tem uma mente dentro do corpo, a mente e o corpo são uma coisa só. Enquanto Freud passou a abordar a vida com um olhar para tentar entender a mente, o Reich passou a olhar a vida considerando a mente e o corpo como uma coisa só. Tanto é que os pacientes que não estavam tendo muito avanço na clínica psicanalítica, o Freud encaminhava para o Reich. Ele atendia observando não apenas o que as pessoas falavam, mas observando também as reações, as expressões e o formato do corpo delas. E ele percebeu que o comportamento e as reações das pessoas com corpos parecidos era bem semelhante. A partir daí, o Reich mergulhou na análise e no estudo do corpo e da mente como uma coisa só. Até por também ser médico, psicanalista e cientista natural. As descobertas de Reich deram base para o surgimento das técnicas de bioenergética desenvolvida por Alexander Lowen e muita coisa surgiu no mundo depois de Reich. Inclusive o Corpo Explica,
que apesar de utilizarmos uma combinação de vários conhecimentos científicos, a gente precisa reconhecer o quanto as descobertas de Reich, além de incríveis, foram fundamentais para tudo que a gente criou. Antes de chamar o nosso fisioterapeuta para te explicar como o seu corpo e a sua mente foram formados, deixa eu te explicar qual estrutura de explicação nós vamos utilizar para você acompanhar com facilidade e nós conseguirmos correr para te entregar o máximo de conteúdo. São 5 traços de caráteres e 5 formatos de corpos. Para você entender como cada um desses caráteres se desenvolve e dão à nossa mente, ao nosso corpo, o formato que eles têm hoje, nós vamos separar a nossa aula em momento, dor, recurso e formato. É assim que nós vamos explicar cada um dos 5 traços de caráteres. E na medida em que nós formos explicando cada um dos traços, eu quero que você vá tentando identificar qual é o traço de caráter com o qual você mais se identifica, tanto no formato do corpo, quanto no funcionamento da mente e em relação à sua história desde quando a sua mãe estava grávida de você. E não se preocupe se você se identificar com mais de um traço de caráter. Na verdade, você tem um pouco de cada um dos 5 traços de caráteres. E o segredo do que nós conseguimos fazer aqui é a nossa capacidade de identificar o quanto de cada traço de caráter você tem na sua mente olhando apenas o formato do seu corpo. E quando a gente entende a presença e a intensidade de cada traço de caráter na sua mente olhando para o seu corpo, a gente também consegue entender a presença e a intensidade das dores e recursos que você carrega na sua história. E se você faz parte do grupo de pessoas mais céticas, eu vou te dar um elemento que vai te ajudar a entender a ponte entre o seu corpo e a sua mente. Esse elemento que faz a ponte entre esses 2 mundos, visível e invisível, é a medula espinhal. É ela quem controla o processo de formação tanto da sua mente quanto do seu corpo. Para te ajudar a entender um pouco da ciência e da fundamentação científica por trás de tudo que você está vendo aqui, nós trouxemos a doutora Vanessa, não foi? E agora, para te explicar como o seu corpo e a sua mente foram formados em um processo de 5 etapas controlados pela mielinização da sua medula, eu vou trazer também o nosso especialista em corpo agora para a tela. Agora que você já sabe qual é a fundamentação científica por trás da formação do corpo e da mente, é hora de você entender como tudo isso acontece. E depois que você entender, com certeza você vai se destacar como coach. Quando você for se comunicar com as pessoas nas suas tentativas de venda e o mais importante, nos seus atendimentos. Assim como centenas de coaches como você, que tinham dificuldade de atrair as pessoas, não conseguiam fechar muitos processos e, em muitos casos, não se sentiam 100% seguros em relação à transformação do cliente, mas hoje, como analistas corporais e comportamentais, conseguem se destacar com muita facilidade. Fora a transformação pessoal que eles vivem enquanto fazem a formação, especialmente por conseguirem voltar ao momento da formação dos seus traços de caráteres e se livrarem das suas dores. Lembra da estrutura que o Elton falou que nós vamos seguir? Momento, dor, recurso e formato. E tudo começa no útero. Que embora nós não tenhamos memória consciente de como foi a nossa experiência no útero, a nossa mente e o nosso corpo estavam em formação e o nosso sistema nervoso registrou tudo. Por quê? Porque o processo da mielinização da nossa medula começa enquanto estamos dentro do útero. E o que é esse processo de mielinização? Imagine a sua medula como um fio elétrico. Um fio elétrico tem a parte de cobre que conduz a eletricidade e a capa de plástico que protege a parte de cobre para que a eletricidade, a energia, não se dissipe. E é exatamente assim que a nossa medula funciona. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam a parte de cobre do fio elétrico. E por fora existem a capa de mielina, que seria a capa de plástico do fio. Só que ela não se desenvolve por dentro e por fora ao mesmo tempo. Quando nós nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna pronta, com os nossos neurônios todos prontos. Mas esse fio ainda não está encapado. Ele começa a se encapar, se mielinizar no útero e só termina quando nós temos mais ou menos 5 anos de idade. E esse processo de 5 etapas começa no cérebro, enquanto nós ainda estamos no útero. E na medida em que nós vamos crescendo, depois do nascimento, essa mielinização vai descendo pela medula até o final. E é acompanhando esse processo de mielinização que os nossos caráteres são formados, dando tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo um determinado formato. E como tudo começa no útero,
Esse primeiro momento forma o nosso primeiro traço de caráter, o traço de caráter esquizoide. Não se assuste com os nomes. Nós optamos por manter a nomenclatura fiel à literatura científica, tanto nos nossos conteúdos abertos, quanto nas nossas formações online de análise corporal, quanto nas imersões presenciais e nos cursos de especializações do Corpo Explica. Então, não se assuste com o nome. E outro alinhamento importante que nós queremos fazer aqui contigo é que nós não estamos falando de nenhum distúrbio e nenhuma patologia. Nós vamos tratar apenas da explicação básica, da formação dos 5 traços de caráteres que têm nomes que você pode estar acostumado a ver associado a algum tipo de transtorno ou patologia, mas não é. Atente-se apenas para a formação tanto da mente quanto do corpo. E nesse primeiro momento, que é o momento do útero, a nossa mente já está formando o nosso primeiro traço de caráter, que é o traço de caráter esquizoide. E se nós estamos falando de momento, dor, recurso e formato, como será que alguém pode sentir dor no útero? O que acontece quando um bebê está lá no útero da sua mãe? Ele não entende o mundo do lado de fora, ele não sabe que esse mundo que a gente conhece existe. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero. O sistema nervoso dela já interage com esse mundo. E muitas vezes acontece algo do lado de fora, no mundo da mãe, que afeta e interfere na estrutura desse mundo. Então imagine uma mulher grávida, que de repente o marido perde o emprego. Nesse momento, essa mãe vai ficar super preocupada com o futuro. Se vai ter condições de criar esse bebê, se ela vai ter condições de trabalhar enquanto ele ainda estiver muito novinho, um monte de coisa ruim vai passar na cabeça dessa mãe. E esse bebê vai sentir tudo ali dentro do útero. Ele vai sentir, mas não vai entender. E talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele sente e como isso tudo afeta a formação da mente e do corpo dele? Ele sente porque toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado fisiológico e físico da mãe vai se alterar junto. E nessa hora o útero muda. O mundo daquela criança muda também. Quando está tudo bem, o corpo da mãe manda uma quantidade de sangue para alimentar aquele útero. No momento em que a mãe passa por algum estresse emocional, do lado de fora, o estado fisiológico dela muda e o útero começa a receber muito menos sangue. Então o útero que estava quente, dilatado e confortável fica duro, frio e desconfortável. Se a mãe está bem, o útero recebe um fluxo sanguíneo normal e fica confortável. Se a mãe não está bem, o útero fica desconfortável, muito desconfortável. E aí, a pergunta é, o que esse bebê tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora na barriga da mãe? Ele não sabe. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E aí vem a dor que molda o traço de caráter esquizoide, a dor da rejeição. Aquele bebê, ele se sente rejeitado pelo útero. Toda vez que ele tenta existir, o mundo fica ruim para ele. Pensa comigo, quando é que uma mãe lembra que está grávida? Geralmente quando o bebê se mexe. Então o bebê se mexe, a mãe lembra que está grávida, lembra do problema que ela está vivendo, fica preocupada, ansiosa, o útero recebe menos sangue e se fecha. Só que o bebê não sabe de absolutamente nada. Ele só sabe que quando ele existe, o útero se fecha e é por isso que ele se sente rejeitado. Aqui é importante a gente deixar bem claro que nós não estamos avaliando ou julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê. O sistema nervoso daquele bebê se sentiu rejeitado pelo mundo e ele percebia que naquele momento era o útero. Todos os traços de caráteres foram formados por dor e nós não podemos colocar peso nenhum nas outras pessoas, até porque a dor que molda o traço de caráter também dá o recurso e as habilidades que fazem a diferença na vida dessa pessoa. E essa é, para mim, a parte mais bonita do Corpo Explica. A nossa abordagem é muito voltada para o recurso. Quando as pessoas descobrem seus superpoderes, elas sabem das suas dores, elas perdoam o mundo, os outros e elas se permitem. É muito fácil você entender o recurso do esquizoide. Se coloque no lugar de um bebê que está dentro do útero se sentindo rejeitado pelo mundo. O que ele pode realmente fazer? Ele não pode correr, ele não pode chorar, ele não tem com quem contar, ele não consegue chamar ninguém. Qual é a única coisa que ele pode fazer?
é se desligar daquele mundo e é exatamente isso que ele faz naquele momento. E aqui é importante você lembrar em que momento está a mielinização. Ela está toda no cérebro. Então, onde é que o sistema nervoso já se ramificou, já se mielinizou e já tem sinapses acontecendo entre os neurônios? É no cérebro. Por quê? Da nuca para baixo só existe um fio de cobre. A capa que controla essa energia ainda não desceu. A mielinização ainda está no cérebro. Então, o corpo vai concentrar toda a energia na cabeça, no cérebro. É aí que a mente do caráter esquizoide ganha o seu principal recurso, a capacidade de imaginar, de criar e de racionalizar. Os esquizoides são pessoas extremamente racionais, criativas e imaginativas. Eles criam um mundo paralelo dentro das suas cabeças. É bonito ver a forma do esquizoide funcionar. Como ele literalmente cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver. Porque ele sente que quando ele existe, o mundo rejeita ele. Só que ele não tem controle sobre o corpo ainda. Então, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmo, ele vai se mexer, vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, que vai se preocupar com o problema que está vivendo e mandar menos sangue para o útero, que é o mundo do esquizoide. Então, o que acontece? Ele consome toda a energia que ele tem no corpo com a cabeça, praticamente. E isso dá para o esquizoide um corpo assim, que consome pouca energia do pescoço para baixo. Imagine uma pessoa magra, com um corpo bem esticado, com as articulações bem presentes e com a cabeça grande. Esse é o formato que o corpo do esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que para sobreviver no mundo, ele precisa manter a energia na cabeça e mandar pouca energia para o resto do corpo. É por isso que os esquizoides geralmente são magros, sempre têm aspectos de um corpo mais alongado, cheio de pontas e tem um olhar desfocado, desconectado da realidade. Inclusive, geralmente eles usam óculos. Esse é o formato visível dessa mente, que é o corpo. O formato invisível dessa mente é a mente de uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, fala pouco, não gosta de incomodar, ela prefere não existir e é extremamente racional e não gosta de muito contato, não gosta que toque. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É o nerd que, se deixar, ele não troca nem de roupa. Para ele, o corpo serve só para segurar a cabeça. Quer ver um exemplo extremo disso? Enquanto houver energia na cabeça, o mundo estará bem. Mas o processo de formação da mente e do corpo está apenas começando. A formação do caráter esquizoide acontece durante a gestação, parto e primeiro mês de vida. E depois esse bebê nasce e o processo de mielinização continua. E a gente entra aqui então na formação do segundo traço, que é o traço do caráter oral. E qual é o momento de formação do traço de caráter oral? É o momento em que todos nós passamos, assim como todos nós passamos pelo momento de gestação. Todos nós passamos também pelo momento de amamentação e de desmame. Esse é o momento em que o bebê entra em uma fase de percepções sensoriais de audição, visão, olfato, tato e paladar. E ele está tendo esse monte de percepções novas porque a medula se mielinizou mais um pouco, até a região da coluna cervical. E essa região do corpo está com novas sinapses acontecendo. E aqui, esse bebê vai literalmente perceber o mundo pela boca. Essa é aquela fase em que a criança coloca tudo na boca. Ela vai pegar o brinquedo e vai colocar na boca. Ela vai colocar o pé na boca. Tudo que ela vai conseguir pegar, ela vai colocar na boca. E qual é a dor da fase oral que forma esse traço de caráter? É a dor do abandono. E nós não estamos falando da intenção da mãe. A gente fala de como o sistema nervoso do bebê registrou essa interação com o mundo. E se na formação do traço de caráter esquizoide o mundo da criança era o útero, na fase oral o mundo da criança é só a mãe. Os pais e as outras pessoas não importam. Para esse sistema nervoso que está se desenvolvendo, o mundo ainda é apenas a mãe. O bebê está em estado de simbiose com a mãe, como se eles ainda fossem uma coisa só. E qual a diferença da dor da rejeição do esquizoide para a dor do abandono do oral? A rejeição é medo de não ser aceito. É como se eu olho para você e digo que eu já não te quero logo de cara. Abandono é diferente. Primeiro eu te quis e depois eu te larguei, te deixei, te abandonei. E por que esse bebê se sente abandonado nesse momento de amamentação e desmame? É porque ele sente que alguma necessidade básica dele não foi devidamente atendida. E diferente do esquizoide, quando essa criança tem alguma necessidade, agora ela já pode chorar.
ela pode chamar, ela pode colocar a boca no mundo. E como ela está cheia de novas percepções sensoriais, ela tem novas necessidades. E quando ela sente uma nova necessidade, ela chora. Ela sente fome, ela sente frio, ela sente dor, ela sente sono. E quando uma necessidade dessa não é devidamente atendida, ela se sente abandonada. E presta bastante atenção nessa palavra, devidamente. Não quer dizer que ela não foi atendida. Ela não foi devidamente atendida. Pode ser que ela tenha sido atendida demais ou atendida de menos. Nessa fase é muito comum a mãe colocar o peito, a mamadeira ou a chupeta na boca da criança sempre que ela chora. A criança está chorando de dor, ela ganha um peito. Tá chorando porque fez cocô, ela ganha uma mamadeira. Tá chorando, sei lá, porque a etiqueta do macacãozinho tá incomodando, ela ganha uma chupeta. Ela ganhou alguma coisa na boca, mas a principal necessidade dela não foi atendida. Ela se sente abandonada, mesmo com esse excesso de peito ou de atenção. Pode acontecer ao contrário também, da criança chorar, a mãe ir lá no berço, dar a mamadeira e largar a criança lá. Essa diferença, se foi de mais ou de menos, vai refletir tanto na mente quanto no corpo. É o que nós chamamos de oral de excesso e oral da falta. Mas como nós falamos, toda dor que molda o traço de caráter também traz consigo o seu recurso. E o recurso do oral é se comunicar, se conectar e sentir. Para garantir que as suas necessidades sejam bem atendidas, o oral desenvolve uma habilidade incrível de se comunicar, de falar, de se conectar com as pessoas e de sentir. São pessoas extremamente sentimentais. A gente costuma brincar aqui que a Vanessa não entende o que a gente fala, ela sente, e é isso mesmo. Você reparou o quanto ela falou na hora de explicar o traço de caráter oral? De nós três, ela é a que mais fala, ou seja, ela é a que mamou mais. Ela é a que mais sente e a que menos tem poder de síntese. Eu sou aqui o mais objetivo e o mais preciso com as palavras por conta do quanto esquizoide eu tenho. Já a Vanessa é a mais oral do time, ela é a que mais fala, é a que mais sente e é a que mais se conecta com as pessoas. Essa combinação da dor do abandono e dos recursos de comunicação, da conexão e das sensações é o formato invisível do traço de caráter oral. Mas como você já sabe, a mente molda o corpo. E qual é então o formato que o corpo do oral desenvolve, a parte visível do oral? Posso falar? Bom, vou falar. Para sobreviver e não ser abandonado, o sistema nervoso do oral ele vai dar para o corpo dele um formato mais fofinho, mais redondinho, mais infantil. Então o oral ele vai ter aspectos arredondados no corpo, vai ser mais molinho e vai ter as perninhas mais curtinhas. A cara do oral quando pede alguma coisa é literalmente essa aí. Conhece pessoas assim? É muito, mas é muito difícil dizer não para uma pessoa oral. Os orais têm uma característica de que querem sempre mais. Eles precisam se preencher com mais atenção, mais contato, mais comida, mais tudo. Os orais são extremamente intensos. Enquanto os esquizoides não gostam de incomodar, preferem ficar ali quietinho no seu mundinho, o oral, se você tentar sair de perto dele, ele vai grudar no seu braço, ele vai te segurar, como é o caso dessa figura aí, ó. Olha só, redondinha, fofinha, com as perninhas curtas e que toca nas pessoas enquanto fala com elas. Ele segura nas pessoas enquanto ele está falando com elas. Aqui com a explicação desses dois traços de caráteres, você já pode identificar aí que nós temos um esquizoide ao extremo e uma super oral. O Elton tem 48% de esquizoidia. Não é à toa que ele é esse gênio. E a Vanessa, por outro lado, 46% de oralidade. É daí que vem a habilidade incrível que ela tem de sentir a dor do outro, antes mesmo dele contar o que está acontecendo. A Vanessa é tão oral quanto o Elton é esquizoide. Ela sente tanto quanto ele entende. São dois mundos completamente diferentes. E eu é que sei o desafio que é fazer a ponte entre esses dois extremos. É claro que eu não sou só esquizoide, esse é o meu principal traço de caráter. Assim como a Vanessa não é só oral. E você vai conhecer uma ferramenta exclusiva que nós desenvolvemos. Com essa ferramenta, qualquer pessoa consegue saber o quanto de cada traço de caráter a mente de uma pessoa tem apenas analisando o formato do corpo delas. E isso a gente ensina a fundo na nossa formação online de análise corporal do Corpo Explica. Que, diga-se de passagem, é a única formação online no Brasil que ensina o que a gente ensina. E o mais legal dessa ferramenta, desse método, desse passo a passo que a gente ensina, é que com a nossa abordagem você vai conseguir bater o olho no formato do corpo de uma pessoa, descobrir que tipo de mente ela tem,
E o mais legal, você acessa e entende a história dessa pessoa. Eu não preciso ligar para a mãe do Elton para saber como foi a gravidez dele. Foi complicada, basta olhar o quanto de esquizoide ele tem. E também você não precisa conhecer a minha mãe para saber que eu mamei demais. E você não precisa ligar para minha mãe para saber como eu saí das fraldas. Mas essa parte que molda o traço de caráter do masoquista, você vai conhecer no próximo vídeo. Eu poderia dizer que a Vanessa falou demais e que por causa disso nós vamos precisar separar a explicação dos 5 traços de caráteres em 2 vídeos, mas eu confesso mesmo que eu gostei de como ficou essa aula. Deu para explicar bastante com detalhe os 2 primeiros traços de caráteres. Nós avisamos que era muito conteúdo, muito conhecimento e muita coisa nova. Por isso é muito importante que você fique de olho no seu e-mail para você acompanhar todos os materiais complementares que nós estamos enviando para você. E fique esperto também nas notificações do seu WhatsApp para você não perder absolutamente nada. A gente está preparando um encontro online extra para poder fazer análises, para mostrar na prática o poder transformador do Corpo Explica. Você vai ver como a gente separa as partes do corpo para identificar a intensidade de cada traço de caráter, como que a gente separa o corpo ao meio para encontrar a relação de cada pessoa com o seu lado feminino e com o seu lado masculino, que é o lado materno e o lado paterno. O que a gente faz com o Corpo Explica é simplesmente incrível. Mas o que eu mais gosto mesmo é que nós conseguimos criar um formato simples e replicável. Qualquer pessoa com as nossas ferramentas, o nosso método e o nosso passo a passo faz o que a gente faz. Você vai ver e você vai poder fazer isso na prática. Você não pode perder a próxima aula. Nós vamos explicar os outros 3 traços de caráteres e te mostrar um método incrível que vai transformar a sua carreira como coach. Eu tenho muito, mas muito orgulho de fazer parte desse time e de estar entrando para a história com o Corpo Explica. Nós já somos a ferramenta mais poderosa de análise comportamental do mundo. Ninguém faz o que a gente faz em tão pouco tempo, com tanta profundidade e com tanta clareza, tanto para quem está aplicando quanto para quem está recebendo. Nenhuma ferramenta faz o que a gente faz. E na próxima aula você vai entender o porquê. Agora que você já sabe que Oral adora contato, capricha no seu comentário pensando em mim. Pode compartilhar com a gente a sua dúvida e a sua expectativa para o próximo vídeo. Eu faço questão de passar horas e horas lendo e respondendo cada um deles. E eu quero encontrar cada um de vocês domingo às 19 horas, horário de Brasília, para o nosso encontro online de análises ao vivo. Lembrando que essa série de vídeos vai sair do ar na próxima segunda-feira, às 9 da manhã. Então se programe para acompanhar tudo, aprender o máximo aqui com a gente. E não esqueça de compartilhar com seus amigos coaches para que esse conhecimento chegue para o maior número de pessoas. O Corpo Explica absolutamente tudo. E se você gostou do que viu até aqui, não perca a próxima aula. A gente se vê. E o momento do psicopata é quando a criança começa a interagir com o mundo além da mãe. Isso faz com que ela se sinta usada, manipulada, e essa é a dor do traço de caráter psicopata. O queixo vai ser pontudo, o ombro vai ser mais largo que o quadril e o sorriso tende a ser torto, o olhar extremamente compenetrante. E é nessa hora que o caráter masoquista sente a dor da humilhação, porque ele faz na calça e alguém sempre briga com ele. Então o que ele faz? Ele usa a musculatura do bumbum para segurar o cocô. Sabe aquelas pessoas que têm a bunda mais batidinha, mais amassada? São as pessoas com caráter masoquista mais alto. Quadrado, forte, sempre prestes a explodir e perder o controle. Esse é o verdadeiro masoquista. Ele fala que é quando acontece o choquinho mágico, e é literalmente isso. Tem uma região do corpo com uma sensibilidade diferente, interessante e até gostosa. A dor da rigidez é a dor da traição. Essa criança ela se sente traída, excluída. Por quê? Para ele não perder de novo, esse corpo se aperfeiçoa, ganhando formas mais atraentes e imponentes. O Corpo Explica absolutamente tudo. Eu espero que até aqui tenha sido interessante para você, porque do lado de cá de verdade nós estamos amando.